Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo na santa paz? Eu desejo que neste sábado com Maria estejamos todos debaixo do seu santo manto, capaz de trazer para nós a paz, a sabedoria, a força, a determinação, a resignação, a coragem de avançar, a coragem de dar mais um passo, a coragem de cavar um palmo a mais. Conta-se essa história, né? Que um homem, ele perdeu um tesouro, porque ele cavou e nada achou. E ele foi embora, abandonou aquele local que disseram-lhe que ali havia um tesouro. E quando ele foi embora, um outro homem foi lá. E aquele homem cavou apenas um palmo, 20 centímetros, e achou o tesouro que aquele homem não tinha encontrado, porque deixou de cavar um palmo a mais. Então Maria Santíssima é essa, que neste sábado com Maria, justamente naquele momento da escuridão, naquele momento em que perdemos a fé porque estamos cansados, já caminhamos muito, muitas portas já fecharam-se diante de nós, já fizemos muitas buscas sem nenhum resultado. Já batemos em tantas portas e nenhuma delas abriu-se para nós. Então a gente desanima. E Nossa Senhora, ela vem exatamente aí para dizer: amanhã o dia será diferente. Maria Santíssima é a aurora que precede o novo dia, que precede o raiar do verdadeiro sol, Jesus Cristo, que vence todos os obstáculos, todos os impossíveis. Eu quero iniciar cantando uma canção. Eu não vou contar a história dessa música, né? Mas essa música está nesse CD aqui. É o meu segundo CD de música, Minha Rainha. E é a música de número 9. Tá bom? Uma hora dessa eu conto a história dessa música. Tem uns 20 anos que eu fiz essa música. E tem menos disso que, claro, que foi gravado, né? Só um pedacinho dela. Quando do meu coração o demônio se avizinha nas lutas da tentação, eu penso em minha rainha e digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. E digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Quando em face de um dever a coragem se definha e me sinto enfraquecer, eu penso em minha rainha e digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. E digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Se alguém me faz sofrer, se me fere e espezinha, mesmo com pranto a correr, eu penso em minha rainha e digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. E digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. A gente passa a vida aqui na terra, né? Eu já estou há 23 anos na Igreja Católica e há 23 anos eu venho dizendo: eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Mas acontecerá algo, e preste atenção nisso. A história não termina aqui nesta terra, eu e você dizendo: eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Vai chegar uma hora que todos nós deixaremos este plano. E todos aqueles que aqui passaram a vida dizendo: eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha, acontecerá mais ou menos isto. Mas também há o paraíso. Quando eu lá chegar, pobrezinha, dirá num doce sorriso: a minha amável rainha. O que é que ela vai dizer? Faz
Fazei-a entrar sem demora. Chegou a vez da senhora dizer: você é toda minha. Fazei-a entrar sem demora. Chegou a vez da senhora dizer: você é toda minha. Está aqui no CD Minha Rainha, tá bom? Eu não tenho à venda. Aqueles problemas, né? Pois é. Mas tem já uns 20 anos. Só este CD aqui, eu acho que tem 13 anos já que eu mandei fazer, tá bom? Mas neste sábado com Maria, queria deixar esta mensagem para todos nós. Insistamos em dizer: eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Até porque a qualquer instante, pode acontecer de sairmos deste plano. Pode acontecer de deixarmos as pessoas amadas fisicamente. A contingência humana é uma linha muito sensível, muito tênue, né? Então é muito rápido, é muito rápido. Você já escutou várias vezes eu falar aquela frase: quando o Papa era eleito, hoje não se faz mais isso, né? Um cardeal pegava um pedacinho de estopa, queimava na frente do Papa, do novo Papa, né? E dizia assim: sic transit gloria mundi, ou seja, como queima essa estopa tão rápido, assim passa a glória do mundo. Que era para o novo pontífice não se ensoberbecer com a glória, com o poder que estava sendo investido. Então a nossa vida é isso, queridos, é muito rápido. É muito rápido. Que a gente pode sair daqui. O Brasil, sobretudo os fãs, os familiares, e mesmo aqueles que não fazem parte daquele grupo. Quem não está sensibilizado, quem não fica sensibilizado, quem não para refletir, para pensar um pouco nessa tragédia que aconteceu com a cantora Marília Mendonça e aquela tripulação, aquela equipe que estava com ela? Quem não para pensar? Sic transit gloria mundi. Eu não estou dizendo aqui que ela era uma pessoa ensoberbecida com a glória, porque todos dizem que era uma pessoa muito simples, muito, desculpe-me o termo, pacata, uma amiga, um ser humano maravilhoso. Eu estou falando, queridos, da transitoriedade veloz, meteórica da existência. É rápido. Quantas imagens, eu mesmo assisti algumas imagens dela dentro daquele avião, brincando, conversando, lanchando. Ninguém ali esperava que aquilo acontecesse. Então, queridos, insistamos em dizer: eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Porque quando acontecer chegar o termo da nossa existência terrestre, alguém lá irá dizer: deixai entrar sem demora. Chegou a vez da senhora dizer: você é toda minha. Ah, se tem coisa que eu almejo e eu quero que aconteça, comigo é isso. Essa senhora, tão simples, tão pequena e tão grande, tão majestosa, quero ser recebido por ela. Deixai-o entrar sem demora. Sidney, você é minha. Você me pertence. Eu quero você aqui. É loucura, né? Esse missionário é doido. E graças a Deus que sou, e louvo a Deus pela minha doidice, e louvo a Deus pela sobriedade de vocês todos. Muito obrigado a você que está chegando no nosso canal. Muito, muito, muito obrigado a você que chegou no nosso canal, que se inscreveu. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Tem um irmão aí de Santa Catarina, esqueço agora, querido, eu não fiz anotação aqui, e a cachuleta do missionário tá complicada mesmo, tá bom? Ele diz que quer, acho que é Leandro o nome dele, o desejo dele é ser padre, mas ele não é aceito lá na sua cidade, na sua diocese. Vamos colocar isso diante de Deus, né, meu irmão? Vamos colocar isso de Deus.
quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. E para chegar ao episcopado tem que passar pelos graus da ordem, não é mesmo? Então, vai passar pelo diaconato, pelo presbiterato e depois ser sagrado bispo, né? Ordenado bispo, tá bom? Então, é um caminho. Então, esse desejo no seu coração é grande, é maravilhoso, é extraordinário. É extraordinário. Claro que muitas das vezes a gente encontra as portas fechadas para nós, mas o nosso Deus é aquele que abre portas. O nosso Deus é aquele que abre portas, e hoje temos uma reflexão que fala um pouco sobre isso. Da insistência, do não desistir, da persistência nos nossos ideais, embora Jesus esteja falando em uma esfera transcendente, metafísica, mas isto vale para tudo. Eu iniciei contando a história do homem que abriu mão de encontrar o tesouro porque foi embora, não cavou mais 20, não quis cavar mais um palmo. O outro veio, encontrou o buraco todo feito, os metros e metros que foram cavados, ele não precisou cavar, ele só precisou cavar 20 centímetros. Então, isto vale para tudo na vida, tudo na vida. Não dá para iniciar um negócio hoje, eu vou começar a vender milho ali na esquina. Aí você vai não vender 1 quilo de milho, eu não vou mais. Eu só vendi 1 quilo, 5 quilos, e não deu para... É persistência. Isso aqui vale para tudo. Então, meu querido irmão, quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Que Deus continue a irrigar esse desejo, que Maria Santíssima esteja com seu manto em cima desse desejo para que essa chama não se apague. Então continue persistindo. Olha, o patrono dos padres, São João Maria Vianney, ele não servia para ser padre. Inclusive, intelectualmente, era um homem rude, rústico. Ele não atinava, mas exatamente aquele que, do ponto de vista intelectivo, não tinha nenhuma chance de ser sacerdote. Ele é o patrono dos sacerdotes. Pense nisso, pense nisso. Em uma cidadezinha, um vilarejo de 230, 250 pessoas, dentro de pouco tempo, tinha 30 mil pessoas querendo confessar, querendo ver, querendo escutar. Ele não era de muitas palavras, mas ele tinha uma luz que irradiava a partir da sua pessoa, porque ele tinha uma comunhão com Deus. Ele venceu obstáculos. Teve que insistir, teve que persistir. Humanamente, não tinha jeito, não dava. Mas Deus tem os modos e as maneiras de responder. Se aquele juiz... Pronto, vamos lá. Se aquele juiz foi capaz de atender aquela mulher, e Deus, Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. Por que Jesus contou esta parábola? Por que Jesus contou essa parábola? Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Foi por isso que Jesus contou esta parábola. É claro que Jesus aqui está falando da oração de petição. É óbvio. A oração mais usada, a oração que ela é mais feita até hoje. Mas Jesus aqui tem uma mensagem extraordinária para todos nós, queridos. Mas voltemos, se aquele juiz foi capaz de atender aquela mulher, e Deus, não tiremos isto da mente, viu, meu irmão? Talvez esteja falando errado, mas acho que é Leandro alguma coisa. Então é necessário insistir, é necessário persistir. É necessário colocar os nossos desejos diante de Deus. Alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esta alegria não é estar reganhando dentes, soltando fogos.
é pagar o preço do buscar, do pedir, do insistir, do bater, do ir atrás. Alegra-te quando aquilo que está no meu coração, de fato, é um propósito nobre, sóbrio, altruísta. Deus vai dando-me alegria, mesmo quando eu bato e aquela porta não se abre. Deus vai dando-me alegria, mesmo quando eu busco e nada encontro. Deus vai dando-me alegria, mesmo quando eu procuro e nada encontro. Alegra-te no Senhor. Ou seja, não deixa de buscar, não pares de bater. Como é que a cantora Ludmilla canta? Não desista, não pares de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Um abraço a essa irmã que está atravessando, um calvário muito grande. Estamos em oração por ti, minha irmã. Eu sou daqui, você é do lado de lá, mas a gente crê naquele que nos une, que é capaz de derrubar os muros. Então o Senhor alegra-nos, mesmo quando nada encontramos. Por que Jesus contou essa parábola? Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Então, se aquele juiz, ele foi capaz de atender aquela mulher, um homem que não temia Deus, que não respeitava homem algum, quanto mais Deus. Deus é suficientemente capaz e ele tem amor suficientemente. Ele, queridos, por sinal, Deus, ele não resolve algo para nós. Sobretudo aquelas situações que estão fora da nossa órbita, simplesmente porque ele é todo poderoso, porque ele pode, ele é capaz. Não, queridos, não. Deus, ele não está aí para mostrar o seu poder para ninguém, não é nada disso. Quando o demônio disse para Jesus, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, ele poderia fazer aquilo, mas Deus, ele não está aí para fazer demonstrações, para dar espetáculos. Nada disso, queridos. Ele vem ao nosso encontro porque ele mostra o seu poder na nossa vida e na história, porque ele ama o ser humano. É o amor dele por nós que provoca a sua força, o seu agir, a sua intervenção na história. Se aquele juiz foi capaz, e Deus, se aquele juiz foi capaz, e Deus. Porém, queridos, há algo que precisamos enfatizar. Precisamos enfatizar porque enquanto as leis divinas, elas são precisas, elas são infalíveis em relação à natureza, em relação ao universo, o mesmo não se dá com o ser humano. Olhemos para a Terra, por exemplo. A Terra, ela funciona, ela tem o movimento de rotação, o movimento de traslação, não é isso? É preciso. A sua órbita que ela caminha, ela está obedecendo uma lei divina estabelecida em relação à natureza. Olhe para o Sol. Olhe para o Sol. A partir da nossa visão aqui da Terra, todo dia, ele nasce no Oriente e se põe no Ocidente, ele não atrasa um segundo. Olhemos para as estações. Então, enquanto as leis divinas elas são precisas em relação ao universo, em relação à natureza, o mesmo não se dá com o ser humano. O mesmo não se dá com o ser humano. E por que o ser humano é diferente? Porque o ser humano, diferente do universo, digamos assim, robótico, o universo, digamos assim, automático, o ser humano ele possui arbítrio. O ser humano ele possui liberdade.
O ser humano, ele possui vontade. O ser humano, ele pode possibilitar ou não o funcionamento e o cumprimento da lei de Deus na vida dele. Por sinal, aqui é bom a gente olhar, escutar um pouco aquela famosa frase de Santo Agostinho: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. O Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti, ou seja, o melhor de Deus para o homem passa pela liberdade do próprio homem. Não deixemos de considerar a insistência de Jesus para que peçamos, para que batamos, para que busquemos. E por sinal, queridos, esta parábola, ela pode se constituir para nós, inclusive, uma interpretação pejorativa, ambígua, paradoxal. Por que Jesus insiste tanto neste pedir, neste buscar, neste bater? Se Deus, ele não sabe todas as coisas, antes que abramos a nossa boca, ele sabe tudo do que necessitamos. Então é bom que erradiquemos que esta parábola, quando Jesus diz que é para pedir, bater, buscar, orar sempre, não é para lembrar, fazer Deus lembrar de nós. Porque Deus, ele não esqueceu do nosso cotidiano, ele não esquece das nossas necessidades e menos ainda de nós. Então a insistência de Jesus para que peçamos, para que busquemos, para que oremos sempre, não é para lembrar Deus. Segundo, também não trata-se de que as nossas orações, os nossos pedidos, importunem a Deus. Por sinal, esta parábola, ela deve ser lida em conjunto com aquela parábola do amigo importuno. A mensagem é a mesma. Jesus está massificando. Observe há quanto tempo estamos lendo o Evangelho de São Lucas, queridos. As mensagens que o evangelista São Lucas, lá no ano 85, propositalmente, ele está colocando no seu evangelho, está registrando após uma acurada investigação. Junto às testemunhas oculares dos primeiros fatos, dos primeiros acontecimentos. Então, o médico amado, aquele homem que tinha a cultura grega no sangue, ele está ensinando, didaticamente ele está transmitindo para aquela comunidade, para aqueles cristãos, uma mensagem que não poderia faltar, que era urgente, que era necessária. Quantos ali já estavam frustrados, decepcionados? Deus! Essa mensagem de Jesus foi uma furada. E eles ainda estavam levando vantagem ao lado daqueles discípulos de Emaús que já estavam indo embora. Eles ainda estavam esperando 50 anos, 60 anos. Insistindo. Esse Jesus nos abandonou. Esse negócio de pedir, o que a gente vê é crucificação, é lapidação, o que a gente vê é mutilação, são perseguições. E São Lucas, em forma didática, usando todos os recursos que a cultura grega lhe permitia. Ele está escrevendo o seu evangelho. Então, queridos, os nossos pedidos, eles não importunam a Deus. Por sinal, Deus que recria, que refaz tudo por nós, que deu o seu tudo por nós, ele ainda tem muitas bênçãos que quer compartilhar conosco. Ele ainda tem muitas graças que quer compartilhar conosco. Porém, queridos, entendamos uma coisa, nós somos como um recipiente.
E nenhum recipiente ele pode receber mais do que a sua capacidade. Se eu tenho um copo de 200 ml, eu só posso colocar naquele copo 200 ml de água, de refrigerante, de cerveja, de vinho, o que quer que seja. Se eu tenho 1 litro, eu posso colocar 1 litro. Se eu tenho um balde, eu posso colocar um balde. Por sinal, isso me faz lembrar que no ano de 1989, vocês com certeza devem lembrar disso, houve aquele voo 254. Era uma rota doméstica que saía de Brasília, ia para a Imperatriz, no Maranhão, depois ia à cidade de Marabá, no estado do Pará, e ia a Belém e fazia o giro todo de novo. Esse avião caiu, um voo de Marabá a Belém, que duraria 47 minutos. Ele saiu de rota e foi cair na floresta amazônica, quase 1.000 quilômetros distante da sua rota. Mas no 4º dia que caiu o avião, foi um dos acidentes aeronáuticos que parece-me que teve mais sobreviventes, pelo menos aqui no Brasil. Somente uma pessoa morreu no impacto do avião, as outras morreram depois, mas no impacto foi apenas uma pessoa. Dos 56 passageiros a bordo, 42 pessoas salvaram-se. Mas eu estou contando isso porque eu lembrei aqui de um fato. No 2º dia, quando amanheceu, que eles viram onde estava a situação que estava, teve um rapaz por nome Afonso que foi capital. Deus colocou aquele rapaz ali, e ele conhecia um pouco da mata, e em um determinado momento ele viu uma samambaia, porque eles estavam querendo água que não tinha água. E aquele rapaz disse, aqui tem água, porque só dá samambaia onde tem água. E ele andou em 100 metros, 150 metros, e ele achou uma poça de água barrenta, lamenta. Ele correu ao avião, pegou umas latinhas de refrigerante, e foi lá e encheu naquela água barrenta. E ele levou para as pessoas, ele com outro amigo. E depois eles voltaram com mais latinhas e foram enchendo, e ele disse, vocês levem essa água para lá, porque tem água por aqui. E ele andou mais um pouco, cerca de 1,5 quilômetro de onde estava o avião caído. E ele achou uma água cristalina. E eles começaram a ir para lá e levavam as latinhas de refrigerante, levavam recipientes maiores, e depois a irmã dele, do Afonso, disse, olha, vamos pegar o balde onde os refrigerantes são colocados dentro com gelo. Em vez de eles levarem as latinhas, eles pegaram o balde grande, aquele recipiente grande, onde o refrigerante era resfriado. Em vez de eles trazerem de lá uma latinha com água, eles trouxeram um balde grande, que eles tinham que fazer força para trazer aqueles baldes com água. Queridos, o tamanho do nosso recipiente é o tamanho da nossa comunhão com Deus. O tamanho do nosso balde é o tamanho da comunhão que temos com Deus. E é isto que Jesus está falando ali naquele momento. Por isso ele está dizendo, pedi, bater, buscar. Ele quer que nós ampliemos o nosso recipiente. É isso que ele está querendo. Ele quer que nós tenhamos com Deus uma intimidade, uma comunhão tal, que as coisas elas vão acontecer naturalmente. Porque o vosso Pai que está nos céus, ele sabe de tudo, antes que vocês abram a boca. Antes que vocês peçam alguma coisa, ele sabe o que vocês querem. O problema é que o recipiente de vocês está obstruído. E vocês podem usar a liberdade de vocês. Vocês podem usar o arbítrio de vocês para ampliar ou não esse recipiente. Para ampliar esse canal, para que a fonte de água viva possa passar por vocês. Queridos, quem vai à fonte, não esqueça disso. Com um copo, com 1 litro, com um balde, ele vai trazer exatamente o equivalente
ao recipiente que ele levou, não por causa da fonte, mas por causa do copo, por causa da jarra, por causa do balde que ele levou. O problema não está na fonte, o problema está em mim. E é isso que Jesus está dizendo: batei, batei, buscai, buscai. Ou seja, não saiam da presença dele. Louvado seja Deus. É isso que Jesus está dizendo: não o abandonem. Estreitem o relacionamento com ele, ainda que seja através deste pedir, deste bater, deste buscar coisas que não vão muito longe, que vão ficar aqui. Mas à medida que vamos estabelecendo a comunhão com Deus, à medida que vamos mergulhando no oceano do Espírito, queridos, as coisas materiais elas vão sendo tão secundárias que a gente vive como São Paulo. Eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. Eu sei viver na riqueza e na pobreza. Eu sei ter tudo e sei não ser possuído por nada daquilo que tenho. O ter é mesmo que não ter. Não estou atrelado, não estou acorrentado a esses teres ao ponto de abandonar o principal que é o ser. Queridos irmãos, não esqueçamos que o destino do mundo, ele só depende de Deus. O universo, o funcionamento do cosmos, ele só depende de Deus. Mas o destino da humanidade, em suas instâncias constituídas, depende do uso ou do abuso que o homem faz da sua liberdade, que o homem faz do poder que lhe é outorgado. E em nosso caso, trata-se de um juiz. Em nosso caso, trata-se de um juiz. Sábado passado, se uma pessoa é infiel no pouco, ela também é infiel no muito, ou seja, se uma pessoa desonesta, ela não está apta para assumir os cargos públicos. Imagine agora um homem que não teme a Deus e que não respeita homem algum. Preste atenção nisto. Preste atenção nisto, queridos. O universo está todo na mão de Deus. Claro que o nosso nascer, o nosso crescer, o nosso madurar e o nosso morrer, nós estamos dentro de uma linha biológica estabelecida por Deus. Isto nós não mudamos. Mas quando trata-se do cumprimento da lei de Deus, dentro deste tempo que temos aqui nesta terra, ela passa por mim, que sou um vereador, que sou um prefeito, um delegado, um juiz, um deputado, um presidente, um governador e por aí vai. As leis de Deus em relação à minha vida e o bem comum, a vida do meu próximo, ela passa por mim. Observe, queridos, as lições que São Lucas está dando para a comunidade daquele momento. Se sábado passado nos deparamos com a administração, agora estamos nos deparando com o direito. Fundamental para que uma sociedade possa existir de forma madura, de forma equilibrada, de maneira sóbria. Há muito, queridos, a ser dito através desta reflexão e deste texto das Escrituras. O que levava aquele magistrado a postergar suas decisões? O que levava, queridos? Será que ele não era portador daquilo que ontem Freud veio dizer? Daquela neurose obsessiva? Um paciente atormentado por obsessões, por compulsões?
Ele não era um homem que tinha um comportamento ambivalente em relação ao seu pai, ou seja, ao mesmo tempo que ele amava, ele queria matar o seu pai, porque ele não aceitava ser dominado por ninguém. Mesmo que o domínio filial esteja nas mãos do papai e da mamãe. É só depois da maioridade que eu vou tornar-me, de certa forma, independente, dono no meu nariz. Mas aquele transtorno obsessivo fazia com que aquele homem não aceitasse, mesmo quando devia estar tutelado pelo seu pai, ele não aceitava aquilo. Então aquele homem tinha aquele comportamento ambivalente, ao mesmo tempo que amava, queria matá-lo. Ele trazia traumas, ele trazia marcas dos nãos que lhe foram ditos, dos limites que lhe foram impostos. Imagine um homem que não teme a Deus e que não respeita homem algum. Aquele homem era amado. Ah, missionário, isso é uma mentira. Jesus construiu aquela parábola naquele momento. Sim, queridos. Jesus era hábil, era mestre para construir uma parábola. Mas me diga, a história do filho pródigo, ela não repete-se? O que é que estamos acompanhando hoje dentro do nosso Brasil? O que a toga está fazendo? O que significa para nós hoje a Suprema Corte? Podemos dizer que temos uma Suprema Corte? Os poderes devidamente constituídos estão esfacelados. Estão esfacelados. Quantos homens que têm um poder extraordinário em relação a todos os brasileiros, porém dentro de casa são escravizados, dentro de casa são humilhados, dentro de casa são trapos. Muitos deles não se dão conta que a sua própria família, e são os que melhor o conhecem, tem um mapa claro e definido sobre a personalidade dele. Queridos, esta história que Jesus inventou, que Jesus criou, ela é muito didática, ela é muito pedagógica, ela é muito profunda, e o que mais é interessante, que 2000 anos depois, ela continua atual, ela continua real, ela continua sendo vivenciada. Parece que ele está contando algo que está acontecendo, que a televisão, que a internet, que o rádio, que os jornais estão dizendo: o Senhor tirou isso daqui, essa história que o Senhor está contando aqui, o Senhor tirou daqui. Porque olha aqui, liga aqui, repete aí, volta um pouco a fita. É exatamente isso, queridos. Aquele homem, ele era amado. Aquele homem, ele era respeitado ou ele era temido? Aquele homem, ele tinha poder ou tinha autoridade? Queridos, Jesus está falando comigo e com você hoje. Por isso ele está dizendo: batei, pedi, buscai. Não deixeis de rezar nunca. Estabeleçam uma relação com Deus, porque é somente essa relação com Deus que vai fazer com que o seu recipiente seja grande ao ponto de não deixar que a embriaguez da glória, a embriaguez da toga, a embriaguez de quaisquer que sejam os degraus na linha do poder, não lhe venham narcotizar a mente e o coração, não lhe venham tirar a sobriedade, não lhe venham tirar a verdade de que todo poder emana do povo e deve ser destinado para o povo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está falando. Ampliemos o nosso recipiente. Olhemos, por sinal, para aquela. Ninguém
teve um recipiente tão grande como Maria Santíssima. Um recipiente para aceitar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O recipiente para conter aquele que criou o universo. Só poderia ser grande demais. Quer conhecer um homem? Dê-lhe poder. Ele já não reconhece os amigos, ele já não reconhece aqueles que lhe estenderam as mãos, e ele vai narcotizando-se com a glória. É dentro dessa dimensão que a gente precisa olhar para Maria Santíssima. Ela recebeu o que ninguém na terra recebeu e jamais receberá. Ninguém. E ela é chamada a mãe do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela é rainha nossa e rainha de misericórdia. Nela, a gente não verifica o orgulho. Nela, a gente não verifica a prepotência, a soberba. Pelo contrário, ela é rainha de misericórdia. É por isso que neste sábado com Maria, a gente precisa olhar para aquela que ela não teve necessidade de pedir, de bater, de buscar. Ela estabeleceu uma comunhão tal com Deus, que Deus acumulou de toda a sorte de bênçãos, de toda a sorte de graças. Eis que não há graça que a nós chegue que por ela não tenha passado. Todas as graças que recebemos vêm de Deus, vêm de Jesus, vêm da Santíssima Trindade, e a Santíssima Trindade toda passou por Maria Santíssima. Porque Deus quis que assim fosse. Então ela para nós é o exemplo. Quando nós estabelecermos com Deus a relação que Maria Santíssima estabeleceu, a gente não tem necessidade de nada pedir. A gente não tem essa necessidade. Sobretudo, o que pedimos que vai terminar por aqui mesmo. Deus, que tudo sabe, Ele tudo nos alcança. E a nossa vida é uma vida feliz. Mesmo no meio das ausências. Mesmo no meio das ausências, queridos, preste atenção nisto. Quantas e quantas e quantas e quantas pessoas estão infelizes no meio dos teres. Nada lhe falta. Tudo tem, do bom e do melhor, mas estão infelizes. Quando estabelecemos essa comunhão com Deus, ainda que não tenhamos uma telha sobre a nossa cabeça, mas ainda ali a gente consegue ser feliz porque temos uma comunhão, não aquele que fez a telha, e que pode nos dar 1000 telhas para cobrir uma casa. Mas nós temos uma comunhão com aquele que fez o universo e que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.